Na nona questão, você tem o fato de os autores da letra diáspora utilizarem o verbo. Vejam aqui que já tem uma questão de gramática, né? Mas, como vocês verão, gramática em função do entendimento do texto. Em primeira pessoa do plural, na expressão atravessamos, esse interessante, né? Essa desinência do mos, que vai caracterizar explicitamente a primeira pessoa do plural. Nós atravessamos o mar Egeu. Enfim, ele quer saber por que ele disse isso. Para demarcar diferentes povos de diferentes lugares, é uma coisa a se pensar. O nós indica todos. Não é isso? Ele está incluindo. Então, demarcar diferenças não soa com o sentido, aí não soa bem com o sentido do nós, né? Se fosse para isso, ele usaria o eles. Eles fazem diferente da gente. Então, eu marco diferença aí. Naturalizar as experiências de sofrimento dos refugiados, palavra polêmica. Naturalizar a violência. É isso? É um ato ético a gente perceber que as violências não são naturais, elas são históricas, ou seja, construções sociais e, como tal, construções podem ser desconstruídas com grandes dificuldades, é claro, mas podem ser. E uma maneira é a gente cada vez desnaturalizar que uma violência possa ser praticada. Piadas ofensivas, hábitos descorteses, sensos comuns que justificam violências, certo? Então, tudo isso deve ser pensado para que a gente consiga, numa espécie de micropolítica, reverter essas violências sociais, né? Para você ver coisas do tipo. É muito, entre aspas, natural dizer, pobre nasceu para apanhar. Isso, por mais que não tenha uma grande relação com as grandes decisões do poder, de certo modo, ele vai naturalizando que a condição de miséria é uma coisa que a gente deve aceitar, e não que a gente deve se indignar. Quando, diante de casos em que um empregado não recebe os seus direitos, em vez de dizermos, pobre nasceu para isso, e dissermos, está errado, vamos reivindicar. Você tem você deflagra aí duas reações no mundo. Uma de aceitação da violência e outra de não aceitação da violência. Então, é nesse sentido que a gente questiona essa questão da naturalização ou não, como ele coloca aqui. Então, dado o conhecimento de que a canção ele tem esse viés ético, né, juntamente com o estético da música, da arte, né, a gente deve desconfiar desse termo, naturalizar sofrimento. Desculpa. E o termo ser já tem uma palavra que está dentro dessa reflexão política, né? Engajar, engajamento, né? O que é engajamento? É se envolver, se posicionar. Então, engajar o ouvinte leitor na problemática dos refugiados. É como dizer, você leitor, que está escutando essa canção, ou assistindo esse vídeo, ou lendo esses versos, você está inscrito. Por mais que você esteja numa condição mais ou menos confortável, você está nisso. Porque aí a gente pode ampliar toda a discussão, porque nós temos um grande problema das diásporas, é o imperialismo. Né?
ou grandes empresas, grupos políticos chegam na Terra, sobretudo de países em condição de miséria, e impõem os seus interesses mercantis, desenvolvendo uma lógica de consumismo que exclui mais do que oferece qualidade de vida. E talvez, quando nós não pensamos na nossa vida consumista, de certo modo a gente endossa esse mercado mundial que explora as pessoas. Né? Então, o engajamento é mais nesse sentido para a gente refletir qual é o nosso papel, não é dizer que nós contribuímos com isso, mas refletir como que a gente pode contribuir para desconstruir as diversas violências. Então, daí o termo engajamento, dado esse sentido, ele mostra muito o quanto ele está orientado para ser o item correto. E, por fim, você tem que entender, né, acentuar o abandono de crianças retiradas de suas famílias. É acentuado isso no texto, né? Ele tenta acentuar, talvez para sensibilizar as pessoas diante desse problema, ok? Mas não é o que a questão pediu. A questão pediu, olha, por que ele usa o nós? Nós atravessamos. Então, nesse caso, ele não usa o nós em função do acentuar o abandono. O que acentua o abandono é aquele momento lá, onde está o avô? Onde está o pai? Onde está o irmão? Onde está a irmã? A repetição da pergunta onde está, que é introduzida, que está introduzida ali pela parte em inglês, né? Quem é você? Né? Onde estamos? Tal? De onde você é? Isso que está ali para enfatizar essa questão das crianças, do abandono, da separação da família. Mas não é o que a questão quer. A questão está no nós atravessamos. É por isso que vai ser o item, você já deve estar terem percebido, vai ser o item C. Aí temos a 10ª questão, naquele mesmo modelo das 3 assertivas, que já trata mais de um ponto, textualidade. E aí, como eu havia dito na aula passada, tem um texto aí disponível online, que é um PDF, né, que é do Platão e Fiori, lições de texto. Ele trata dessas questões muito bem. Tem Para Compreender o Texto, também dos mesmos autores, que são leituras que podem contribuir bastante para entender o texto, e lições de texto. Essas lições de texto tem disponível em PDF. Pois bem, a textualidade marca-se por diversos fatores que se integram a fim de instituir o sentido ao conjunto dos enunciados, transformando-os em um texto. Então, veja bem que textualidade é o que dá o texto. Nas 6 primeiras questões sobre o texto 1, ele fala de coerência e coesão, que está dentro dessa questão da textualidade. Só que tem outros, informatividade, intertextualidade, ok? Todos esses elementos é que vão fazer com que um texto seja texto. E esse livro que eu acabei de citar, Lições de Texto e Para Compreender o Texto, desenvolve muito bem essas questões. Infelizmente, ainda são poucos abordados nas aulas, embora os livros didáticos já tragam muito dessa discussão. Alguns livros explicitam bastante, como da Thérèse Cochat, que por algum motivo saiu da lista dos livros oferecidos para entrar na educação básica. Mas não deixa de ter material disponível para o aluno pode ir atrás, que ele encontrará isso, colocar marcas de textualidade na internet, vai ter um monte de vídeo, vai ter um monte de material que oportuniza uma boa aprendizagem sobre. Enfim,
ele vai perguntar sobre isso, né? Aí ele toca. Intertextualidade, né? Talvez seja bem quando um texto se refere a outro, né? Podemos depreender a presença de outros textos, como os textos bíblicos e os poemas Vozes da África, de Castro Alves. É um item muito que o aluno pode estar propenso a marcá-lo, sobretudo porque tem aquelas coisas ali, né? O Maegeu, o texto sagrado que está lá na introdução. E o talvez mais difícil é encontrar a questão do Castro Alves, né? Vozes da África, uma poesia belíssima, junto com o Navio Negreiro. Né? O Castro Alves ele fez a luta contra a escravatura, né? Luta contra as práticas de escravidão. E ele tem textos que essa pergunta, oh meu Deus, onde estás, né, faz referência a essa poesia. Talvez para o aluno seja mais fácil identificar o texto bíblico, que está mais evidente, e mais difícil identificar a referência ao Castro Alves, sobretudo porque lê-se pouca poesia e se conhece muito pouco os clássicos da literatura. Então, é um item problemático, que volta aquela questão que discutimos no encontro passado, sobre a necessidade de um repertório sociocognitivo, cultural, básico, que o aluno deve ter para responder algumas questões. Lá tinha uma, né, e aqui já tem outra, que necessariamente só a leitura do texto não vai garantir uma boa resolução, é necessário ter essa bagagem cultural. No item 2, coerência, porque há uma lógica interna no texto, quando os autores relacionam a dispersão do povo judeu à saga dos imigrantes, né? Há uma lógica interna no texto. Então, que é essa lógica interna? Tudo que eu coloco no texto tem que ter um motivo. Então, ele vai falando lá do começo, do Maegeu, da Roma, sem Coliseu, ele está contextualizando, para dar a ideia de que os povos estão numa condição de, de perda do seu local natal, da sua terra acolhedora. Então, ele vai contextualizando, ou perda dos seus símbolos da sua condição material, simbólica, de uma existência, digamos assim, minimamente saudável. Em seguida, ele traz informatividade, porque as informações apresentam dados novos para a atualização da questão dada, a partir de um tema apresentado. Então, ele apresentou o tema da diáspora no passado, ele organizou isso para alcançar o seu objetivo de discutir o problema da diáspora na contemporaneidade. Vejam que são assuntos que a questão 6, 7 e 8 abordam. Então, aí, cada questão está ajudando na resolução da outra. E a questão da informatividade, que é de apresentar esse novo ponto de vista, que é o que os textos querem, mostrar que atualmente ainda se existe diásporas, e ela se atualizou em várias formas. Os povos são expulsos de suas casas, os povos são expulsos de uma educação de qualidade, os povos são expulsos de suas terras. Né? Vejam bem, há várias expulsões simbólicas, ou determinados grupos sociais são impedidos de entrar em determinados espaços, como shoppings, restaurantes, até praças. Existe toda uma barreira física e cultural que impede ou forçam os povos a estarem num lugar ou no outro.
Isso por questões de violências sociais, de abuso de poder. Então, a diáspora está entre nós. E muitas vezes nós sofremos isso. Quem mora na periferia entenderá isso na carne. Né? E quem tem uma leitura de mundo um pouco mais crítica, conseguirá escutar essa realidade. Pois bem, tudo que foi discutido aí nos 3 itens fazem com que se perceba que no item 10 a questão todos os 3 estão corretos. Esse aqui é aqueles que deixam o aluno ali muito desconfiado, né? Porque, poxa, tem que ter alguma coisa errada. Aí ele vai ler a questão, vai ler de novo, tentando encontrar ali onde é que está o erro, os 3 acertados, os 3 itens corretos, né? Isso é muito incomum, mas aquela coisa, o aluno que tem uma compreensão do texto e, sobretudo, aquele que conhece o Castro Alves, ou que já conhecia a música e soube que eles fazem referência ao Castro Alves, por isso que às vezes também é interessante não só escutar, né? É interessante também ver as entrevistas que o cantor, o poeta, o diretor, o cineasta dão comentando as suas obras. É uma boa dica, né? Ver o autor comentando a sua obra para a gente entender o processo de criação, para nos auxiliar no processo de interpretação. Tem muito material aí, especialmente quando os diretores de cinema discutem seus filmes, né? E os cantores, tem muito material, é bom que o aluno se ligue nesse tipo de produção. Eu curti muito essa música, muito essa banda, então vou ver agora o que é que o autor fala dela. Mas isso é muito chato. Não sei. A questão é formação crítica e formação para poder mais satisfatoriamente resolver uma prova de vestibular. Então, necessariamente não é questão de eu gosto, não gosto, é chato, não é chato, é uma questão de necessário ou não necessário. Em seguida, 11ª questão, diz o seguinte, observe a estrutura sintática da primeira estrofe, a gramática está presente. Isso. E atente para as seguintes afirmações. Aí ele vai pegar lá a primeira estrofe e vai, de novo, apresentar 3 asserções para o aluno avaliar se são verdadeiras ou se são falsas. Então, primeiro diz o seguinte: os sujeitos do verbo perecer e viver se encontram na ordem inversa e correspondem ao mesmo referente, que é indiciado pela expressão os que. Aí tem que ir para a questão, né, e avaliar o que é que ele está dizendo. Está aqui o verbo perecer e está aqui o verbo viver. Aí ele quer saber quem são os sujeitos. Acalmou a tormenta, pereceram os que a estes mares ontem se arriscaram, né? Então ele quer saber quem foi que morreu. É interessante até isso, né? Se o aluno não tiver um conhecimento básico, um repertório vocabular básico, ele pode se embananar aqui, porque por mais que seja uma palavra conhecida, perecer pode ser que ninguém conheça, e não sabe que está falando que alguém morreu aí. Né? E o fato de que, em língua portuguesa, o comum é o sujeito vir antes do verbo, ele não tiver essa habilidade de leitura, de perceber quem é que está em relação com a ação do verbo, pode ser que ele erroneamente, mesmo que aqui esteja no singular tormenta e o verbo no plural, pode ser que ele ache que o sujeito é tormenta, pelo fato de estar antes do verbo. Mas, como a própria questão diz, o sujeito está em posição inversa, ou seja, a posição canônica, sujeito antes do verbo. Mas ele pode estar numa posição indireta, inversa.
O sujeito depois do verbo, como é aqui. Quem foi que pereceu? O que a estes mares se arriscaram. Esse pessoal que se arriscou nesse mar, pereceu. Aí vamos agora ver quem é que vive. E vivem os que, por um amor, tremeram e esperaram os destinos dos céus. Então, quem é que vive? Os que tremeram por um amor, e quem foi que morreu? Os que se arriscaram no mar. Interessante, né? O jogo aqui de antítese, né? Perecer e viver, morrer, viver. Tremer, arriscar-se, né? Amor, mar, destino, céu. Todas essas palavras eu vou compondo, como uma questão lá disse, né, o caráter dramático da situação. E tudo isso depois de uma tormenta, né? Acalmou até a tormenta. Alguns viveram, alguns morreram. Então ele está falando logo, ele começa a canção na situação imediata depois do grande desastre. Talvez eles estão lá no mar, os refugiados, né? Como a gente vê muito nas notícias de jornal, e acabou a notícia, a gente nem liga e começa a falar sobre os gols da semana, e é que a gente não liga mesmo, né? Mas se a gente pensar, né, naquela multidão de gente num bote que ficou 3 dias esperando ali uma situação e morreram todos, né? É uma coisa muito, um problema com o qual a gente não pode fechar os olhos, naturalizar, né? Como a questão lá anterior disse. Pois bem, então estão esses sujeitos, né? Pereceram os que, viveram os que. Então vamos lá para a questão. A questão diz o seguinte: os verbos perecer e viver se encontram na ordem inversa, beleza. E correspondem ao mesmo referente. Eles estão falando da mesma pessoa? Não. Ele usa o mesmo pronome, o mesmo conectivo. Os que. No entanto, não falam do mesmo referente, da mesma pessoa, né? Eles falam do que se arriscou, ele fala do que os que sobreviveram, os que morreram e os que viveram, né? Que tá aqui, os que por um amor tremeram, e no outro caso, os que a estes mares ontem se arriscaram. Talvez o que pega mesmo é essa questão do referente. No item 2, considerando a tormenta como um fenômeno da natureza, é correto afirmar que a referida expressão é sujeito do verbo acalmar? Interessante aí, né? O fato de ser fenômeno da natureza ou não, não explica se sujeito ou não impede que ele seja. Então a questão é, a tormenta acalmou, a tempestade dispersou, parou de chover, enfim. Então, quem é que se acalma? A tormenta. Também sujeito inverso está. Talvez essa questão ele coloca nesses termos, porque, né, quando se estuda sujeito, né, o sujeito inexistente, essas coisas, fala-se que uma das maneiras de classificação, de problematização, é a questão do fenômeno da natureza como não sendo sujeito, né? Mas isso é outra questão. Aqui, de quem está concordando, o Tormenta, inclusive, aí pode até personalizado, né, como uma figura aí de atormento mesmo dessa condição de aspórico. Então, a tormenta é que acalma. Depois vem a questão. O sujeito do verbo viver pode ser interpretado como simples ou composto, dependendo da interpretação da expressão. Os que por um amor tremeram e dos céus esperaram. Né? Como você tem um ezinho aqui, né? O é um conectivo, ele vai juntar. Então pode ser, ó, vivem os que por um amor tremeram, é um grupo de pessoas, e esperaram os destinos do céu, outro grupo de pessoas. Então o conectivo está juntando grupos de pessoas distintos.
Mas eu posso entender também que viveram os que tremeram por um amor e que também esperaram os destinos dos céus. Então, ele está conectando não dois grupos distintos, mas duas ações distintas de um mesmo grupo. É possível dizer é um ou outro? Talvez, se você for aprofundar mais ainda a leitura, mas está ambivalente, digamos assim, é polissêmica essa construção. Então, ele torna, depende da interpretação, tá certo? E ela não vai ser considerada um erro, porque nós estamos falando de um texto poético, e a polissemia, né, ela é muito bem-vinda e muito bem explorada pelos artistas, tá, ok? Nesse sentido, é o item correto da questão 11, é o item A. E aí, questão interessante, né? Eu não ia deixar de contemplar o uso de linguagem estrangeira na canção, né? Que ele pega e ainda traduz, né? Vai que o aluno não conheça isso, né? Ele traduz aqui, né? Onde está você? Onde está você? Aí diz o seguinte: há um caso de estrangeirismo. Estrangeirismo, uso a presença de palavras estrangeiras no nosso léxico, realizada através de palavras vindas de outro idioma incorporadas à língua portuguesa. Talvez aqui a questão do incorporado, né? Que o Where Are You não está incorporado, ele está só usando, está só misturando aí os itens. Marca uma opção para os ouvintes da canção em outros países que não adotam a língua portuguesa. Esse uso não está falando de permitir opção para quem vai escutar música em outro país, essa discussão não entra. Atrai um público maior e mais jovens para as discussões acerca de temáticas contemporâneas. Não é. Pode ser que atraia, né? O fato de você estar uma canção ali, muito bem cantada, Marisa Monte, né? Figuras como Carlinhos Brau, que vira e mexe está ali em programas pop, né, da TV, mas a questão não está perguntando isso, ela está perguntando por que o recurso a essa estrofe em língua inglesa contribui para o entendimento da canção e a consecução do seu propósito comunicativo, que foi feito lá na questão 7, né, que é discutir essa questão diaspórica na história da humanidade. Olha, e aí vem o item D, que aponta para o engajamento de todos na questão, atualizando-a para um idioma considerado universal. Já tem aqui, você vê que tem a palavra engajamento de novo, um entendimento mais, digamos assim, mais problematizador da questão do idioma, né? Um idioma universal, é como se todo mundo entendesse dessa forma, ou é como se denunciasse que essa universalidade, ela é uma universalidade tendenciosa, ela é só universal para alguns. De novo, reforçando a ideia da exclusão, que esse problema da diáspora evidencia, desnaturaliza. Né? Então, quando esse item levanta essas questões, você percebe que aí tem um motivo para o uso dessa estrofe, dessa questão, onde está você, vertido na versão em inglês. E pode desenvolver mais, né? O problema da diáspora, como a gente discutiu, um problema da nossa cultura de consumo, do mercado selvagem, que em nome do lucro descarta vidas, descarta o próprio planeta. Tudo isso entra nessa trazido para discussão. E esse item, ao evidenciar isso, é que faz com que ele torne-se, o aluno pode
marcá-lo como correto. Ok? Pois bem, pessoal, concluímos essa questão e nos próximos encontros a gente resolve outras. Até mais e uma boa noite a todos.